Fala aí galera, eu sou o T e o Tenpai Dragon, que é o budget do formato, tomou lista. E agora, o que esperar desse deck? Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais repercussões que saíram derivadas da última banlist, que caso você não tenha visto, tem esse vídeo aqui em cima falando sobre os hits. E o Tenpai Dragon, que é um deck Tier 2, dá pra colocar assim, mas muito presente e barato, com exceção do tridente lá e tal, e o fato do Pydra ser super e ser 100 reais, beleza. Mas ele ainda assim é o budget do formato, o melhor deck barato talvez pra você poder jogar os torneios e é quem a gente melhor ver performando de decks baratos. Os hits na banlist rolaram em volta de duas cartas. Primeiro, o campo, o Sangue Summoning, o que é uma reclamação de todo mundo porque ela deixa os teus monstros inafetados durante a main phase 1, o que é horroroso pro jogo que tenha cartas assim. Então a limitação dela é ótima, porém ela é uma carta de consistência pro deck, porque ela busca os Tenpai. Então você é machucado por esse lado, enquanto os teus monstros perdem a garantia da proteção em todo o jogo. E além disso, eles limitaram o Prosperity. E o Prosperity ajudava muito esse deck. Tem a questão do deck matar por cima do Prosperity e tal, beleza. Mas o Prosperity te ajuda a achar coisas diversas. Ele te ajuda a achar pedaço de jogada, push, board breakers. Ele é muito bom. E o deck perdeu essas cartas aí, o que dá uma machucada. Porém, o que acontece com o Tenpai agora que isso aconteceu? Porque em paralelo a isso, nós tivemos também a diminuição do teto dos Fiendsmith, o que é bizarro. E eu fiz esse vídeo aqui comentando um pouquinho sobre o uso de Fiendsmith no jogo e o que acontece com ele agora depois da banlist. O Fiendsmith continua muito intrínseco ao uso do deck de Ubel, que não perde nada. Quer dizer, perde o Lágrima, isso atrapalha. Mas assim, você sente bem menos do que o Snake Eye, por exemplo, que a gente tem que ver como é que vai ficar no jogo. Você vai ser um Snake com Fiendsmith, continuando nessa vibe, ou você vai voltar a usar Fire King ou Rescue, por exemplo. O ponto é, as techs colam e colam bastante. Além de que você consegue talvez quebrar melhor a mesa, depende, a gente tem que ver isso aí. Enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque em paralelo a essa diminuição do poder do Tenpai, também diminuiu o poder dos outros decks. E a gente já viu um mundo onde o Tenpai, mesmo com esses hits, porque o hit que aconteceu aqui é exatamente como tá no OCG. Lá no OCG, meu Deus, eles limitaram o campo de Tenpai na última lista. E o Prosperity já tá há muito tempo. E nesse meta agora no OCG, o Tenpai é dos principais decks do formato, mesmo assim. Então, a gente tem uma antecipação do que vai acontecer. Aqui, o impacto que o Tenpai vai ter no meta vai ser o impacto gigantesco que ele tá tendo no OCG, porque no OCG, basicamente, o jogo tá dividido entre Tenpai Dragon e Snake Azamina. Vai acontecer o mesmo aqui? Aconteceram os hits que tem lá, então é lógico que aqui o Tenpai vai tomar de assalto o metagame e vai continuar competindo. Não é bem assim. Vamos tentar entender o lugar do Tenpai no formato, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes da gente poder ir de fato para as coisas e falar mais profundamente aqui do Tenpai, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o uso do Tenpai, né? A performance do Tenpai nos torneios. Se a gente for voltar um pouco, aqui nós temos o Continental da América do Sul, que rolou, mas ele rolou lá em junho, que ainda não tinha Fiendsmith incorporado nas listas, né? Porque o Fiendsmith ainda não existia. E aqui você tem uma esmagadora representatividade do Snake Eye. Foi menos do que o esperado, mas enfim, top 64, 21. E nós temos de Tenpai Dragon 8. E quando você vai afunilando, o Tenpai Dragon não chegou em top 32. Chegou no top 32, meu Deus. Chegou 3 no top, enfim. Mas aqui você vê a performance. Mas aqui é um formato pré o Fiendsmith, né? Beleza. E aí a gente olha então pro próximo continental que teve, que foi o da América do Norte. E aqui nós temos, dentre top 64, 13 Tenpais. E aí no top 32, 7 Tenpai. No top 16, 3 Tenpai. No top 8 tinha 1 Tenpai. Então assim, dos decks off Snake e o Bell, o Tenpai é quem melhor performa quase sempre. Beleza, a gente passa pro próximo continental, que foi o continental. Aqui tem um playoff, né, que só teve Snake, beleza. Mas no continental europeu, por exemplo, o Tenpai ganhou. Ele ganhou esse torneio. E aí do top 64, 9 eram Tenpais. No top 32, 5 Tenpais. 16, 3 Tenpais. Top 8, 2 Tenpais. Top 4, 1 Tenpai. E na final ele chegou lá e ganhou o torneio, né? O Tenpai Dragon ganhou esse torneio aqui. Tem um monte de fatores que eu já comentei sobre esse torneio, que você pode acompanhar falando sobre aqui em cima, que é quando o Tenpai passou a jogar com um monte de board breakers, né? Se você olha para o continental daqui,
o Continental da América do Norte, a gente vai dar uma olhada em algum Tenpai aqui, ó, o melhor colocado, não tem decklist desse filho da puta. Vamos dar uma olhada em algum Tenpai aqui. Carregou, beleza? E você tem uma mescla grande, né, no caso de hand traps e um board break ou outro. Aqui tem poucos, ó. Mas no continental europeu, o cara consolidou pro formato o uso dos board breakers de fato, onde ele não usou hand trap, ele usou tipo 3 multi-arm e 3 shifters. E o impermanence, beleza, mas tinha muito mais board breakers do que as outras abordagens. E a partir daí, nós temos o standard do Tenpai, né? Beleza, eu só mostrei isso pra mostrar pra vocês o lugar do Tenpai no TCG, mais ou menos como ele tava. No ICS Sacramento, que é o último ICS que nós tivemos aqui top 32, com 18 Snake Eye, com Fiend Smith, é óbvio, e aí 2 Tenpai Dragons, que chegou na final. O Tenpai foi o finalista do torneio contra o Jess Cotton jogando de Snake, por exemplo. E essa é a decklist do Tenpai, que mudou. Não foi mais os board breakers. Agora, o cara migrou pro uso de hand traps, que ele tem Shifter, Ash, Multi-Arm, Veiled, Nibiru e Imperma. A consistência ajuda, porque você tem aqui os 3 campos, né? Além dos 3 Prosperity e o resto da engrenagem que continua igual. Então, tá aqui a diferença, né? Agora, se a gente olha pro OCG, eu vou voltar aqui pro OCG, pro lançamento da Rage of the Abyss, que foi o primeiro reporte, o reporte 4, que eu tenho um vídeo no canal de todos os reportes da Road of the King aqui, né, que você pode me acompanhar, mas enfim. Então, nós começamos com o Yubel, ele tava disputando muito com o Tenpai, mas desde que lançou a Rage of the Abyss, o Yubel caiu, e eu comentei sobre nesse vídeo aqui em cima, caso você queira saber mais sobre. O Yubel não tomou hits em banlists, e mesmo assim ele caiu, o que talvez deu uma teoriazinha aí de que o Yubel vai ficar no topo do meta, teoricamente, nesse momento inicial, mas quando lançar a nova coleção, naturalmente ele cai, porque foi o que aconteceu no OCG, e a gente sabe que os jogos são idênticos, vai acontecer a mesma coisa aqui. Calma aí, irmão. Calma aí, calma aí. Tem contextos e contextos pra isso ter acontecido lá, que inclusive eu comento sobre aqui. Ele caiu sozinho, sem precisar de hits de banlist, mas talvez não aconteça mesmo aqui não, depende, vamos esperar pra ver, né? Mas, seguindo. O Tenpai começou a voltar a subir aqui. Até então, o Yubel e o Snake é quem dividia o formato, né? Mas aqui ele voltou a crescer. A coleção nova trouxe, dentre outras coisas, os Multi-Arm, né? O Multi-Arm Force. Então você vê na decklist do Tenpai que ele tem engrenagem pequena, como você pode ver, ele tem só um campo e ainda usa um Prosperity, tem um Terraform e de consistência, o que ele usa é só isso. Ele não tem nada extra pra poder tapar os buracos que a banlist deixou. Quais são os buracos? Pote A1 e campo A1. Ele não tem nada a mais além disso pra poder usar. Só que eles têm 3 Multi-Arm Force e 3 Maxi, além da Dominus Impulse, que é a nova trap que esse deck consegue usar. O Fiend Smith Snake não pode, o Yubel também não consegue usar porque usam Fiend Smith. Então, ele tem esse fator aqui, né? E aqui o Tenpai começou a tomar de assalto o jogo, né? Ele começou a botar a cabeça e, mano, eu sou tier 1 e foda-se. O meta ficou dividido entre o Tenpai e o Snake. Nesse reporte aqui o Tenpai até passou o Snake um pouquinho em uso, né? Tiveram 80 Tenpai em todo o catálogo de torneios que fizeram, né? E 79 do Snake. E no último reporte, na última Road, você tem aqui um uso grande também. E de novo, só esses dois decks jogam. E de novo, o Tenpai tem esses hits na banlist. O mesmo hits que nós temos aqui no Tenpai, que tiveram agora, são os hits que já existem no ACG há muito tempo. E mesmo assim o Tenpai divide pau a pau o formato com o Snake Eye. Automaticamente significa, são os mesmos nomes de deck que temos lá e aí temos aqui. É a mesma coisa, o Tenpai vai engolir o formato. Esses hits não machucam em nada. Eles machucam e machucam bastante. É sobre, agora a gente entra no assunto do vídeo de fato, no TCG. Bom, eu vou trocar pra essa tela aqui, porque aqui a Hannah, né, que é inscrita aqui do canal, ela postou essa decklist de exemplo, né, tentando corrigir o Tenpai pós-banlist. E tá aqui um exemplo de decklist, como vocês podem ver, né, já tem um campo, e aí já tem também um Prosperity que tá sendo usado. Coisas novas apareceram como Foolish Burial Goods. Por quê? Bom, agora a gente vai entrar de fato no tema do Tenpai e eu preciso trocar o layout aqui. E como o Tenpai sente essa banlist? E ele sente bastante. Por quê? No OCG, as coisas são diferentes. Existe o Maxi e existe o Multi-Arm Force. O deck usa 3 de tudo. Então, o que acontece quando o teu deck perde consistência? Automaticamente você vai tentar repor essa consistência dele com outras cartas. Inclusive, às vezes, esse hit inconsistência nem te machuca tanto, se for em uma coisinha ou outra ali. Se a banlist mexesse só no Snake Eye limitando, o deck ia sentir pouco, bem pouco.
continuando com Witch, com Seeker e tudo. Ia sentir pouco. E Bonfire, né, e tal. Então, assim, esse de inconsistência, você tapa essa consistência com outras coisas que vão te continuar chegando lá. A questão é que a Konami irritou tudo ao mesmo tempo, né, mas tudo bem. Então você tenta repor essa consistência. Aqui no TCG, o caminho natural de você tentar seguir é... Aí entra na parada que a Hannah colocou ali no deck, né? Que é o Foolish Goods, jogando o Rainbow Bridge Salvation. Não sei se você lembra dessa carta, mas você vai banir ela do teu cemitério. E aí você pode adicionar um Crystal Beast monstro, além de adicionar qualquer Field Spell do deck pra tua mão. Opa, cheguei na Sangue Summoning. Então eu tenho um campo de Tenpai pra me proteger. Ok, consistência, né? Dá pra você fazer isso. Você acaba tendo que usar cartas como Set Rotation pra poder chegar no campo, além do próprio Terraform. Mas pra você poder usar isso, você tem que usar uma engine secundária. Essa engine secundária, por exemplo, pode ser o Kashira, porque aí é alvo alternativo pra você poder dar no Terraform e o campo extra que você precisa ter no Set Rotation. Mas pra usar esse campo você tem que ter uma engine secundária. Essa engine secundária, por exemplo, é o Kashira, que pega poucos slots, né? Mas eu já vi nego tentando usar, por exemplo, o Horus, porque aí você tem um volume a mais de monstros pra poder botar no campo e tentar bater e matar, o que te ajuda em certo nível. O ponto é, você é obrigado a usar uma engine secundária pra isso. Se você usa o Rainbow Salvation como Foolish Goods, por exemplo, eu acho muito estranho caso o uso seja de 2 Foolish Goods para um Salvation. Eu sei que o deck do Tenpai ele tem essa questão da corrida pelo FTK, que o jogo tende a acabar rápido, mas essa carta vai ter só esse alvo? A gente pode se dar esse luxo jogando com um Tenpai, por exemplo? Será que não começa a ter que usar um outro alvo pro Foolish Goods? Uma coisa puxa a outra, tá ligado? O fato da consistência ter baixado faz com que você tenha que usar campos a mais pra poder deixar as suas cartas que buscam campos mais vivas e mais versáteis, o que faz com que você tenha que incluir engines secundárias, seja o Kashira como eu coloquei aqui, seja um Horus pra quem quer usar. E se você usa o Foolish Goods, só o Foolish Goods basta. Então aqui nós temos que rebolar pra tentar compor essa consistência. Eu sei que teve gente falando, ah não, você bota lá os Dora, você põe mais do dragão amarelo, porque o dragão amarelo vira o branco vira o campo vira o vermelho, e você consegue fazer. O Dora pega o amarelo se invoca, que pega o branco pega o vermelho, pega o Spell, que pega o vermelho. Continua igual. Dá pra você meter o Tree-Off desses dragões e é isso? É difícil, né? O deck do Tenpai, aqui no TCG, nós temos a tônica, a dinâmica de sempre tentar enfraquecer o oponente. Seja com múltiplas hand traps, dando hand trap pra baixar o teto da jogada do cara. Dependendo da efetividade das hand traps, isso pode colar. E você tem que ter múltiplas. Se o cara para a jogada dele com as hand traps, eu enfraqueci o campo dele, e mesmo que ele me dê hand traps, o campo me ajudava a não tomar essas hand traps, eu enfraqueço a jogada pra matar. Ou então, como o cara do continental europeu fez, você deixa o cara fazer, tendo cartas ou outras, uma carta aqui ou ali, que impeça, como o Shifter, como o Multi-Arm e até o Thanos, dependendo. E aí o Bicho Magna, que é quem você usa, e um bicho ou outro também. Mas eu tento dar Board Breaker em cima de Board Breaker. Geralmente joga-se bem em volta. Mas quando você toma 3 Board Breakers assim em seguida, não é tão fácil assim de aguentar. Então, e com isso você enfraqueceu o campo dele. Ele fez o campo e você tirou ele de lá. Aí o campo tá livre pra você bater e dar FTK e de novo o campo te protege. Então, a estratégia gira em torno disso. Eu enfraqueci o cara, seja dando hand trap nele ou dando board breakers, mas tem que ser múltiplos. Eu tenho que comprar 3 board breakers pra poder dar no cara, pra poder quebrar a mesa dele e encaixar o OTK. É mais ou menos essa estratégia do Tenpai aqui no TCG. A estratégia muda? Não, ela continua exatamente a mesma. E lá no OCG, qual é a estratégia? Por que eles não usam essas coisas pra tentar corrigir consistência e tal? Porque existe o Maxi e o Multi-Arm. Esses monstros são desgraçados, cara, porque eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Eles baixam o teto do deck enquanto te dá mais consistência. Porque eles vão comprar cartas e eles jogam o teto do deck do oponente pra baixo. Como é que faz isso? Mano, se eu dou o Maxi ou o Multi-Arm, ele não vai comitar tanto como ele comitaria normalmente. E se ele não comita tanto como ele comitaria normalmente, eu tô diminuindo o teto da jogada dele. Tudo bem que aí o deck é moldado pra isso e o cara tem um monte de hand trap pra trás. Tem menos campo, me prejudica nisso, beleza. Mas, por exemplo, o teu deck toma muito menos dolorido os Maxi que o oponente tem. E você tem a Dominus Impulse também, né? Que te ajuda em certos níveis. É uma hand trap a mais, que diminui ainda mais o teto do cara. E só você, Tenpai, no topo do meta, pode usar, os outros decks não podem. Então ele tem aparatos que, juntos, fazem com que você não precise, você não sinta as ausências que a Banlist te colocou. No TCG é diferente, essas coisas não existem. Os Maxis, você não tem os Maxis pra comprar carta enquanto diminui o teto da jogada do cara, então fica muito mais fácil de quebrar o pouco que ele fez, porque ele não vai comitar.
e você tentar matar ele, ou você entrar num grind de hand trap e você tem um shift na tua engrenagem. Então você sente muito menos, tá ligado? Por isso que a decklist do OCG é totalmente diferente da decklist que a gente vai ver aqui. Aqui você tem que rebolar muito mais, e aqui faz muito mais diferença esses hits. Mas, por que eu tô dizendo tudo isso? O que acontece com o Tenpai? Ele é um deck que vai dominar o jogo igual tá dominando no OCG? Não vai não, cara. Esses hits doem. Esses hits machucam, tá? E aí você é obrigado a preencher tirando o tech, que é uma dos pontos fortes, pra poder botar outras coisas. Continua com muita tech, continua com tech pra caralho, tá? Só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hand traps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hardboard breakers, né? Então é muita carta. Quanto que é 8 mais 9? Não sei, 17, né? E aí tem um TTT fake aqui, que é versátil, porque pode pegar board breaker ou pode pegar terraform, que é a carta que me ajuda a jogar. Tem o pot, que também pode me ajudar a jogar. E ainda tem os Fenris, que você pode considerar tech do segundo. Ainda tem muita coisa, muita coisa. Ele vai sentir muito essa banlist. Olhando aqui, depende pra onde vai, cara. Eu acho que fica mais frágil. Pra não ficar mais frágil, você vai tirar tech pra colocar essas cartas que tentam ajudar a tua consistência com essa engrenagem secundária, coisa que você não precisava fazer antes. E eu acho que esse deck, ele tem que ter muita coisa ao mesmo tempo. Foda-se. O deck do Tenpai no TCG, você queria... O cara podia ter 3 board breakers e 2 tentativas de jogadas. Tava bom. Se você colasse 4 board breaker, igual eu vi no jogo do Tenpai contra Snake lá no continental europeu, em que o cara dropou board breaker, dropou board breaker, dropou board breaker, eu acho que ele tinha dado uma hand trap antes, e aí ele tinha Prosperity alguma carta, ele ativou uma carta que tomava Ash, o oponente deu Ash, porque o oponente tem hand trap, mas aí ele baixou um dragão limpo e ganhou por causa disso. É isso que o Tenpai quer fazer, ele quer queimar tudo, bum bum bum, pra poder fazer a parada. Eu acho que perde um pouco e você perde na consistência ficando mais sensível, então aumenta a incidência em que você consegue dar as hand traps para o cara, mas a tua jogada não conecta, porque agora não tem tanto o campo como tinha antes. Talvez por causa disso você precise desesperadamente usar o Salvation aqui, porque você perde techs, mas você precisa ter o campo pra tua jogada passar e você não ficar suscetível às hand traps que todo mundo tá usando. E agora, sabendo que o Snake Eye baixou o teto, todo mundo vai apostar ainda mais nas hand traps. Ou talvez não, talvez um board break, depende, né? Mas enfim. Mas cara, eu acho que o deck sente muito mais aqui do que sentiu no OCG, por exemplo. Não existir essas cartas aqui e não existir os Maxis machucam muito mais do que parece. O Tenpai vai ver muito jogo nos torneios e tal? Eu ainda acho que sim. Ainda é um deck muito competente, é o deck barato, mais competente talvez pra você poder jogar contra o topo do meta, mesmo depois da banlist. Continua com todas essas qualidades, tá? Eu só queria pontuar essa questão, que não é uma inferência imediata. O OCG tem o Tenpai com esses mesmos hits, e lá no OCG o Tenpai tá dominando o formato pau a pau com o Snake e o Azamina. Tá pau a pau. Até que o Razor se consolide, por exemplo. A gente ainda não sabe, precisa sair um novo reporte. Mas ele vem pau a pau. Pau a pau. Vai acontecer automaticamente a mesma coisa aqui? Não. Aqui ele sente muito mais do que sentiu lá. Aqui não tem os Maxis ainda, pelo menos o Force, mas o Maxi não vai existir. E o Dominus Impulse ainda também não existe. Então, até Rage of the Abyss, o Tenpai dá uma caída legal. Por mais que os outros tenham enfraquecido, eu acho que ele sentiu. Sentiu mais do que parece, talvez. Apesar de não parecer tanto, não, é só colocar umas coisinhas ou outra aqui pra poder repor. Eu acho que no final das contas, conceitualmente, o deck sentiu. Mas vai continuar bem. Ainda é um deck competente e sólido. Eu só queria mostrar pra vocês que ele não é o topo do meta, como ele é no OCG, com esses hits. Mas ele sentiu bastante, beleza? O TTT Fake talvez aqui não seja uma boa abordagem, eu só coloquei porque ele pode buscar isso, ele pode buscar isso aqui, ele pode buscar isso, e se você usa Foolish Goods, ele pode buscar Foolish Goods que busca o campo, por exemplo. Enfim, como você vai montar, eu não sei, te vira, isso é trabalho teu. Aqui eu só queria deixar os pensamentos sobre o Tenpai depois da banlist. Não sei se você concorda, mas é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais. E